No vídeo de hoje, eu vou te contar a história da empresa XP Investimentos e o que um grande rosto do cenário de novelas brasileiras tem a ver com essa empresa. Tudo isso baseado nesse livro aqui, ó. Sim, vem comigo que eu te conto tudo. Eu sou a Beleza Negra Milena Aquino e você está no canal Minha Aquino, um canal que nasceu para compartilhar as riquezas que eu encontro em livros. Lembrando que essas riquezas têm muito objetivo, direção e foco em sanar as minhas deficiências quanto a temas variados. E eu quero não guardar tudo isso na minha mente. Eu quero sempre trazer para você, compartilhar com você. Milena, mas são quais os livros que você fala? Normalmente eu tenho 4 tópicos, que livros que falam sobre inteligência criativa, inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência financeira. Eu sempre trago livros nessas 4 bases. Isso é a minha necessidade e eu venho compartilhando aqui com vocês. Espero que gostem. Eu hoje vou fazer um pouco diferente. Normalmente eu começo trazendo as curiosidades sobre o livro na primeira parte, mas hoje eu vou deixar ela por último. Hoje eu vou começar com o tema central deste livro. Galera, o livro tem 238 páginas, tem 11 capítulos. Ele não foi escrito pelo Guilherme Benchimol, ele foi escrito pela Maria Luísa Filgueiras, uma jornalista que se interessou por esse tema e fez um livro sobre a história da XP. É um livro rápido e fácil de você ler. E o tema central dele é o quê? É contar o início até o momento de IPO de uma empresa. O que é um IPO? Galera, o IPO é o dia, o momento, a hora em que uma empresa faz sua oferta pública na Bolsa de Valores. Então, é isso. Tudo começou com o Guilherme Benchimol. Ele veio de uma família que o pai dele era médico. E aí, ele não queria ser médico. Olha só, né? Ele não queria ser médico. O que aconteceu? Um belo dia ele estava lá, numa palestra na escola, ouvindo um cara sobre economia. E aí ele decidiu que queria ser dessa área, que queria ir trabalhar em banco, que queria olhar, participar do mundo do dinheiro. Daí foi um garoto, sim, trilhou o caminho dele até fazer essa empresa gigantesca. É fato que ele não fez isso sozinho, ele começou com um grupo de amigos, tá? Um processo que envolvia pessoas, né? Ele montou ali a mente mestra dele, que é o que? Ele com uma habilidade, mais uns amigos com outra habilidade, uma amiga com a outra habilidade, aí juntou o primeiro núcleo da XP, que no início a XP vinha do nome Expert. O XP, da palavra expert, vou pedir para editor escrever aqui, expert. E aí, né, na brincadeira, começou essa parada, aí alguém gritou assim, falou assim, XPTO, que é uma linguagem do povo aí da informática que diz, tá tudo beleza, XP, XPTO. Porque no início era XPTO também. Aí ficou. Um tempo depois tirou-se o PTO e ficou XP Investimentos. Isso é como começa a história de uma empresa que deu start na desbancarização do Brasil. Sim, da ideia de um menino, da ideia de um grupo de meninos, da ideia de pessoas criativas, surgiu um grupo, uma empresa tão forte hoje, que você pode procurar aí no YouTube, você pode procurar em sites, se você nunca ouviu falar, eu te apresento hoje, XP Investimento. Lembra, mas o que é desbancarização? A ideia é o seguinte, é tirar o investidor dos bancos e levar para as corretoras.
E eu vou dizer para vocês, isso tem cada vez mais aumentado. Isso tem cada vez aumentado. Eu conheci tem pouco tempo essa ideia e tô me familiarizando cada vez mais com isso. Depois que eu li esse livro, foi que eu decidi sair, fazer a proposta de portabilidade do meu banco tradicional para um banco digital. Eu também já faço uso de corretoras para fazer investimentos, mas fazer a portabilidade mesmo do meu banco eu fiz ao terminar essa leitura aqui. Dito isso, dado para vocês essas leves informações sobre o tema central, um pouco do histórico, um pouco como começou a vida dessa empresa, eu quero falar agora algumas frases que eu trouxe do livro para te motivar a ir atrás dessa leitura. Olha só, como sempre, 4 frases para você. Primeiro de todas, o clube de amigos tivera que morrer. Milena, por que você está falando isso? Eu grifei essa frase, gente, porque o que aconteceu? O grupo de amigos que fundou a XP, no decorrer do tempo, ele foi se dissolvendo, se diluindo. O nome do livro é Na Raça. O que te chama a atenção essa palavra? Na raça. Vai na raça. O cara, o Guilherme, pelo que eu leio aqui, pelo que eu li, a Maria Luísa, ela verifica isso mesmo. Um cara muito raçudo em vários aspectos. Um cara muito rígido, um cara muito pontual, um cara muito de palavra. Então, esse grupo que, ao tempo que ele via, segundo as palavras dela, estava se distanciando dos ideais dele, ele foi se distanciando do grupo e foi trocando de pessoas, trocando de sócios e foi mudando. É isso que acontece. Eu fiz questão de falar isso porque às vezes você está aqui me assistindo e pensa, nossa, os amigos que eu sempre fiz, que eu fiz de antigamente, eles têm que continuar eternos. Gente, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Muitas vezes você está num momento e o seu grupo de amigos está num outro momento e você não quer estar mais perto. Isso acontece. E foi o que aconteceu com o grupo original. Outra frase. Vamos fazer um desenho de presença soft do Itaú. O que isso quer dizer? Que aquela ideia da cabecinha de um menino, de um jovem que começou no Rio de Janeiro e depois se mudou para Porto Alegre, ela frutificou a ponto de fazer a junção entre um grande banco brasileiro e uma corretora de investimentos que se fundiram e formaram essa grande empresa de IPO internacional, que é a XP Investimento. Presença soft, ela quis dizer a presença doce do Itaú no círculo de estrutura da XP. É o seguinte, quem fala mais é o Guilherme e o Banco Itaú tem a sua parcela soft no processo, doce, suave. A gestão é de um, a governança é de outro. Palavras da própria autora. Eu quis trazer essa palavra para você, essa frase para você também, para falar da importância das grandes ideias se juntarem a grandes pessoas, ou das pequenas ideias se juntarem a grandes pessoas. Você pode ter uma ideia aí e alguém muito grande chega, você pode ter uma ideia grande e alguém também chega até você. Esteja sempre aberto a novas ideias, a novas pessoas, a novos caminhos, a novos trajetos. Enfim, é isso dessa frase. Quero te dizer agora também outra coisa. Outra frase. Shelby é a mãe espiritual da XP. O que eu quero dizer com isso? Eu peguei essa frase para falar o seguinte.
a ideia da XP, ela não veio assim, pá, completinha na cabeça do Guilherme e do seu grupo. Um deles teve um acesso a uma informação de uma empresa chamada Shelby, lá nos Estados Unidos, que estava fazendo a desbancarização dos Estados Unidos. E aí eles, o grupo inicial, foi até essa empresa, viu o que eles estavam fazendo e começaram a fazer no Brasil. Foi isso. Começou-se a copiar, começou-se a reproduzir. Galera, neste mundo, todo problema que eu passo, alguém já passou. Neste mundo, toda ideia que eu tenho, alguém já teve. Isso não é vergonha nenhuma você procurar, você ir atrás. Por exemplo, aqui, quantos e quantos canais no YouTube tem pessoas falando de livro? Mas nenhuma com o meu jeito. E a mesma coisa eles. Tinha lá a mãe espiritual, que é a Shelby nos Estados Unidos. Eles viram aquele formato, trouxeram para o Brasil e deram o formato deles. E isso é maravilhoso. Isso é normal acontecer. A gente que fica se limitando em não dar prosseguimento às nossas ideias, porque fulano de tal já faz, porque fulano de tal já faz. O problema é que você faz do seu jeito. Isso é legal, por isso eu trouxe essa frase. Outra frase que eu queria deixar para vocês aqui agora é uma frase da autora que me marcou muito. Ela fala assim, falando sobre o chefe dela: agradeço ao Tiago, que me orienta e desorienta. Ela fala que tem um chefe, que é o Tiago, que orienta e desorienta ela. É muito interessante isso, né? Porque nesse processo de criar, de fazer, você tem que ter um momento de desequilíbrio, um momento de desorientação. E ela disse que isso vem do chefe dela. Eu achei isso interessante e eu me identifiquei demais. E trouxe isso pra cá, porque eu realmente tenho um chefe, um colega de serviço que ele me traz ideias que me orientam e que me desorientam. Então eu gostei dessa frase. Se abre a isso, é muito bom estar entre essas duas coisas, que aí você se ativa e começa a pensar em uma coisa nova. Isso é interessantíssimo. Então, vamos lá para outra frase que também me chamou a atenção, é: o fracasso está sempre à espreita. Por que eu peguei essa frase? É pra gente lembrar que o fracasso é comum, é normal e não há que se paralisar diante dele. O Benchimol teve vários e vários fracassos durante a jornada dele. A XP teve vários de fracassos. Nós vamos ter. E por que parar? Vamos parar não. Vamos continuar. O nosso IPO tá aí. O nosso momento de maior destaque vai chegar, ou já chegou, ou veja o percurso. Não se porte com fracasso, ele tá aí, ele é comum, ele é normal. Agora eu quero falar com vocês da prática da minha vida, que eu já meio que mencionei aqui, né? Que é, a partir da leitura desse livro, eu fui fazer o pedido de portabilidade da minha conta convencional, essencial, para uma conta digital. E a partir da leitura desse livro também eu comecei a olhar com mais curiosidade para essa empresa, ver as minúcias que ela tem, os seus participantes, quem são os seus integrantes. Eu gostei de fazer essa leitura assim. E por último, que eu disse no início, eu quero falar sobre as curiosidades. Eu separei algumas para vocês e vou contar aqui. É o seguinte: primeiro de tudo, a XP tinha a XP Educação no início. Tudo começou com os caras dando aula sobre investimento. Por que eu deixei isso de curiosidade? Porque, galera, a educação é uma coisa que alavanca. E eu não tô falando de escolarização, eu tô falando que alguém que encontrou alguém pode fazer uma apresentação de uma ideia e aí educar outra pessoa. Foi assim que eles começaram a ser conhecidos onde eles andaram, foi dando aula como investir.
até eles terem a base de investidores da própria XP. Foi interessante isso, eu trouxe para vocês. E agora, até aqui, se você não deu um like ainda, dá o seu like. Olha o tanto de coisa que você já aprendeu. Esse vídeo gastei muito tempo para fazer, estudando e lendo. Dá o seu like. Olha só, o que você estava esperando era o seguinte: que rosto a televisão brasileira tem a ver com a XP? Olha só, vou contar uma história. Primeiro, vou contar a história que lembra há muito tempo que se fala que o Exército queria fazer uma grande mobilização dos jovens brasileiros, e aí eles trouxeram Pelé para apresentar ao civismo, o patriotismo, para entrar e fazer parte do Exército. Pois bem, aconteceu uma coisa parecida aqui. A XP trouxe um rosto também, mas aí agora não era do Pelé, o rosto era do Murilo Benício. O rosto era de um homem que frequentava as telas e casas de muitos brasileiros. Sim, e ele foi convidado a fazer o comercial. O comercial que explodiu, espalhou a ideia da XP, pulverizou a ideia da XP nas casas brasileiras. Não é curioso? Eu achei muito curioso. E acho oportuno, foi um start para essa forma de pensar investimento, para essa forma de introduzir investimento e educação financeira nas casas brasileiras. Fique bem, eu tô bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima. Não esquece, tem mais vídeo aqui no canal sobre livros de inteligência financeira. Se te interessar, vai atrás. Beijo, até a próxima. Tchau.